Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, o canal onde nos apropriamos da geografia para conhecer o mundo. E como não tive oportunidade, estou de fato atrasado, mas Merry Christmas para vocês, né? Sei que estou fetichizando, né, o velho Mouro, mas valeu a pena, foi uma aquisição maravilhosa. Bom, hoje vem aqui, então assim, depois de um longo tempo, né, pessoal? Sei que já soltei aí um vídeo para vocês sobre a retrospectiva geopolítica de 2024. E agora retorno aqui para conversar um pouco com vocês sobre outros assuntos de geografia. De fato, esse canal é um pouco errante. E por quê? Porque sou eu sozinho, né? Eu que faço tudo no canal, desde a gravação, da organização da câmera, do roteiro, da pauta ser trabalhada, a preparação do assunto, os temas, pela edição, eu que edito tudo, eu que publico tudo. Então, de fato, é um canal que dá trabalho, né? Não tem jeito. E eu tento fazer de uma maneira que vocês também gostem, pelo menos razoavelmente, de assistir. Então, de fato, eu me ausentei, porque o ritmo de vida do professor, e eu sou professor estudante, né? Professor, e ainda estou na graduação em filosofia, então é complicado, né, gente? Mas, sem mais delongas, né, volto e prometo tentar sempre produzir, manter uma sequência de vídeos para aqueles que têm interesse em acompanhar os conteúdos. Como sempre, o objetivo fundamental desse canal seria muito bom se ele se popularizasse, mas só segundo o princípio de que a gente possa melhor trabalhar esses temas, essas questões, né? Então, o objetivo, no fundo, é sempre trabalhar ter esses temas, as questões da geografia, e envolver a geografia com outras áreas do conhecimento, né? Psicanálise, filosofia, vixe, por aí vai. Então, por isso estou aqui hoje, mas hoje para conversar com vocês de um assunto estritamente, né, de uma pegada bem mais geográfica, que é a formação dos BRICS, né? Agora em janeiro de 2025, a Indonésia passou a fazer parte do bloco, então agora a gente tem a Indonésia também participando do BRICS. No ano passado já foram diversas outras aquisições, novos membros passaram a fazer parte do grupo, né? E ele vem aumentando. E é interessante, quando a gente fala em BRICS, a gente sempre destaca certos elementos econômicos, né? O fato de que hoje o grupo representa um poder econômico, do ponto de vista do PIB, maior do que o G20, por exemplo, né? Então, já nos traz um pouco essa perspectiva de como nós estamos vendo aí uma mudança no cenário internacional, mas desse ponto de vista econômico. Claro que a geografia não vai dispensar a economia, mas eu gostaria de trazer uma abordagem diferente para vocês, né? Então, primeiro eu vou contextualizar um pouco a história do BRICS, o que que foi, como surgiu, quais foram os acordos que foram se desenvolvendo. Sequência, a gente fazer uma análise espacial. Então, observando de fato quais foram as novas aquisições, os novos países que passaram a integrar esse grupo econômico, e por que que eles têm uma relevância, ou qual é a sua relevância do ponto de vista espacial? Então, observando espacialmente esses países, o que que nós podemos notar? O que que a gente tira de proveito desse tipo de análise? Bom, então vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, o BRICS, na verdade, foi um termo que surgiu em 2001, né? E que, na verdade, realmente surgiu de um economista, né? Que propôs, né, o principal grupo de país, segundo alguns critérios, que já vou conversar com vocês, que desempenharia grande importância na geopolítica internacional nos próximos anos. Então, foi criado em 2001 pelo economista Jim O'Neill, do banco Goldman Sachs. Então, foi, na verdade, um economista que cunhou conceitualmente, né? Olha, é, cria esse termo, né? Para tentar, na verdade, na época ainda BRIC, né? Sem o S do BRICS, porque não incluía a África do Sul. Então, o termo, na verdade, faz referência, como vocês sabem, né? Brasil, Rússia, Índia e China, à época, desconsiderando a África do Sul, né? Justamente conceitualizar um grupo de países que tem uma certa importância para os próximos anos, né, na geopolítica internacional, economicamente, né? E quais que foram os critérios, né,
introduzidos para se pensar um pouco essa importância geopolítica. Então, na verdade, foi feito um relatório, né? O Jim O'Neill fez um relatório chamado Building Better Global Economic BRICS, onde nesse relatório ele destaca a importância que Brasil, Rússia, Índia e China têm em relação a um rápido crescimento. Então, são países que apresentam crescimentos rápidos, né? Variações de PIB interessantes. Vastos territórios, então são países que, além de ter um rápido crescimento econômico, também têm um território, uma disposição territorial grande. Isso é muito importante, né, pessoal? A gente está falando do ponto de vista do PIB, é importante a gente observar políticas econômicas que têm como consequência variações anuais irrelevantes, mas o território também, porque quando você tem um território grande, essa disposição territorial, aquilo que muitas vezes os geógrafos chamam de fundos territoriais, né, os fundões territoriais, importante porque você tem uma disposição, uma disponibilidade de ocupação de solo e possibilidades para que esse vasto contingente territorial seja futuramente apropriado, né, na forma de urbanização, agricultura e por aí vai. Então é importante esses vastos territórios. Populações significativas, então países com grande variação de crescimento econômico, grandes territórios à disposição, populações significativas, ou seja, muita gente, né? Quer dizer, com um grande contingente populacional, também é importante, porque quando a gente pensa, por exemplo, em questões de mercado interno, né, a gente passa a perceber a importância da população. Você tem mais população disponível para o consumo, o que, por consequência, permite com que, a partir do momento em que eu produzo uma certa renda interna, você tenha um desenvolvimento econômico satisfatório. Você tem uma boa disponibilidade de mão de obra para trabalhar na indústria, na agricultura, para a formação de mercado interno. Então, desde que seja bem apropriado, é uma grande vantagem econômica, né? Influência crescente no comércio global, né? Ou seja, países que se destacam por parcerias econômicas internacionais de grande importância, seja o Brasil, por exemplo, na área de agricultura, ou a China na parte da indústria, né? Então, e também, claro, países, né, no geral, que fazem parte daquilo que a gente chama de mundo emergente, né, países em desenvolvimento também é um dos critérios importantes. Quer dizer, países que a longo prazo tendem a alcançar uma posição significativa, como é o caso da China, segunda maior economia do mundo, mas que são considerados ainda nesse instante em que se fez a avaliação, e inclusive até hoje, países emergentes. Países que ainda não alcançaram um desenvolvimento pleno, né, conforme nós poderíamos aceitar com uma grande industrialização, apesar de que a China já entra aí um pouco uma certa discussão, né, apesar de que aí seria um outro assunto, né? Mas a classificação de subdesenvolvimento ainda é pertinente para alguns indicadores socioeconômicos chineses, enquanto outros não. Né? Mas a gente precisaria fazer uma avaliação mais profunda, talvez trazer o Yves Lacoste, né? Geografia do Subdesenvolvimento e Países Subdesenvolvidos, os dois livros do Yves, para discutir um pouco, e inclusive ir além, né? Porque o Yves ainda tem algumas limitações para a gente pensar esses conceitos. De qualquer forma, são países que são considerados emergentes, né? Então, são países ali de passado colonial, na maior parte, né? China, Índia, África do Sul, Brasil são países de passado colonial. O único que escapa um pouco dessa situação é a Rússia, mas a Rússia ela integra aquele que era o chamado Segundo Mundo, que eram os países socialistas, né? Que era um país, se a gente pegar a história russa, né? Inclusive, algo que eu pretendo conversar com vocês aqui um pouco é sobre o desenvolvimento soviético, que é impressionante, né? Durante os anos iniciais ali do século XX, né? Mas de qualquer forma, na Revolução Russa, em 1917, a Rússia já era um dos países mais atrasados da Europa, tem uma certa defasagem do ponto de vista da industrialização. Apesar de que também a gente pode pegar certos indicadores e surge aquela questão: Rússia é um país desenvolvido ou emergente, né? Existem discussões desse tipo também. Muito bem. Então, segundo esses critérios, novamente, crescimento econômico rápido, grande território, grandes populações, influência no comércio internacional, né? E países que têm esse caráter de emergente, a gente considera aí, né? O Jim O'Neill considerou, então,
para pensar o que seria de fato o BRIC, né? Esse conjunto de países que foi assim denominado. Bom, então essa é a origem do conceito, que é de 2001. 2003, alguns anos depois, você tem a primeira proposta de formação ainda de um fórum internacional, ou seja, um fórum de discussões internacionais, chamado IBAS. Na verdade, era Índia, Brasil e África do Sul. Então, o que o Jean O'Neill escreve influencia muito o pensamento dos, né, diplomatas, dos analistas internacionais, né? Começa a movimentar um pouco esses países no sentido de, bom, podemos fazer algumas parcerias estratégicas. Nesse caso, é interessante notar, então, como a gente já teve ali uma primeira tentativa, né? E, inclusive, uma primeira tentativa encabeçada pelo presidente do Brasil e pelo atual, então, na época, ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. O presidente Lula e Celso Amorim foram um dos primeiros protagonistas dessa história. Então, hoje, para a gente pensar a história do BRICS, a gente tem que levar muito em consideração a importância do presidente Lula e do Celso Amorim nesse processo. Foram grandes responsáveis por articular as discussões iniciais. E aí que a gente tem o surgimento do chamado IBAS, Índia, Brasil e África do Sul. Já numa tendência inicial de consolidação de algumas relações, né, de alguns projetos de desenvolvimento, já é uma primeira tentativa. Né? 2006 a gente tem de fato a formação oficial do BRICS, né? Então os países começam a ter alguma relação econômica de maior nível, uma interação política, né? O primeiro encontro então oficial ocorreu em 2006, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Você teve o início do diálogo, né? Em 2009, o primeiro encontro de cúpula, de fato, formal, aconteceu em Ekaterimburgo, na Rússia, consolidando o grupo como uma entidade política e econômica. Então a gente vem de um processo desde 2001, criação do conceito, 2003, a gente tem o IBAS, 2006, essa formação oficial nas Nações Unidas, em 2009, a gente tem o primeiro encontro em Ekaterimburgo, na Rússia, onde você tem, né, de fato, o início ali mais preciso das articulações do bloco. 2010, apesar do IBAS lá atrás já existir e considerar a África do Sul, é só em 2010 que a África do Sul começa a fazer parte oficialmente do BRICS. Quando eu colocar o mapa para vocês, a gente vai ter uma noção melhor do porquê que a África do Sul foi tão importante, não é? E quais que eram os objetivos e propósitos principais, né? Primeiro, promover a cooperação econômica, comercial e política entre os membros. É válido lembrar que o BRICS não é um bloco econômico, é um grupo estratégico, ou seja, na ideia de bloco econômico a gente teria que pensar algumas relações, por exemplo, acordos de livre comércio, diminuição de barreiras alfandegárias, né, acordos aduaneiros, estabelecimento de tarifas comuns, né, acordo de livre circulação de pessoas. Isso de fato não ocorre. A principal parceria é uma parceria estratégica de desenvolvimento. Qual é o grande telos, né, o objetivo final dessa parceria? O estabelecimento principalmente de estratégias, então consolidar certas estratégias, certos posicionamentos, isso é muito importante, né? Posicionamentos, visões de mundo, né? Certas questões ideológicas são colocadas, como todo grupo, né? Cuja principal função é estabelecer um desenvolvimento em grupo, contínuo, multilateral, preferencialmente de beneficiamento mútuo, em parcerias estratégicas que possibilitem o desenvolvimento do chamado terceiro mundo ou países emergentes. Né? Essa é a principal ideia. Então, como que isso se realiza materialmente? Por exemplo, o Banco dos BRICS, cujo presidente, né, ou presidenta, no caso, é Dilma Rousseff, né, responsável aí por grandes feitos, inclusive homenageada recentemente pelo líder da China, né, o Xi Jinping, que a condecorou com uma medalha, com uma premiação, né, e isso para o chinês é muito importante, a maior figura representativa do país oferecer uma medalha desse tipo, né, é bom lembrar que para o chinês, a questão do confucionismo, né, essa questão da hierarquia é muito importante. E quando você vê isso ocorrendo, é porque de fato é uma cerimônia importante. Então, a Dilma foi responsável por uma capitalização de 30% do banco,
dos BRICS, que é a maior capitalização da história do banco, né? Então é uma coisa assim realmente extraordinária. Um grande feito para a gente considerar aí nessa geopolítica internacional. É claro que aí entra uma série de outras questões. Por exemplo, o enfrentamento do mundo unipolar encabeçado pelos Estados Unidos, né, o estabelecimento de um sistema multipolar, considerando a assimetria das potências internacionais nessas negociações, né? O enfrentamento do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial, que são historicamente os grandes responsáveis por oferecer empréstimos e ajuda, desenvolvimento para o terceiro mundo, né? Por exemplo, a China, o que ela tem buscado fazer? Estabelecer acordos, negociações, onde ela estabelece, por exemplo, juros num nível muito menor do que oferece a FMI ou o Banco Mundial. Em alguns casos, em países africanos, até perdoando dívidas, emprestando e depois perdoando a dívida, quer dizer, doando dinheiro de fato. Ah, quer dizer que os chineses são bonzinhos? Nada disso. Tem toda uma série de interesses estratégicos dos chineses que buscam desenvolver aquelas regiões do ponto de vista da infraestrutura para receber os próprios produtos chineses. Mas a questão fundamental é essa multipolaridade. E aí, é claro, eu estou falando muito de China porque é inegável que o grande líder desse grupo econômico é a China. É inegável. China e Rússia, né? Os russos, de um lado, representam uma certa influência militar, enquanto os chineses, uma certa influência econômica. E militar também. Vamos lembrar que a China também é uma potência nuclear. Mas, de fato, a China hoje é o grande líder, porque a Rússia envolvida na guerra da Ucrânia tem um certo descrédito internacional, apesar de que consolida ainda seu poder de uma maneira muito forte no continente asiático. Mas a China é o grande representante, né? O desenvolvimento econômico chinês, tecnológico, militar, né? Inclusive ideológico desse bloco, né? Porque se por um lado os chineses, culturalmente falando, não são aqueles que estabeleceram uma certa hegemonia cultural, né, no mundo, eles estabeleceram, ainda assim, de maneira importante, uma certa influência ideológica, que é uma ideologia, e aí hoje a gente divide o mundo em dois. Se de um lado está o BRICS, do outro está os Estados Unidos, OTAN, né, o G20, né, e por aí vai, e representam um antagonismo essas ideias. A gente pode dividir isso em dois, né? Quer dizer, de um lado você tem o consenso de Pequim, cujas principais noções implica o estabelecimento de um mundo multipolar, o estabelecimento de acordos de ganho mútuo, desenvolvimento conjunto, ajuda ao terceiro mundo, não envolvimento em assuntos internacionais, ou seja, o princípio do respeito à soberania dos outros países. Enquanto que, do outro lado, o consenso de Washington, de 1989, é justamente o contrário. Então, a gente pode dizer que esse consenso de Washington seria representante daquilo que a gente chama de ideologia neoliberal, enquanto que o consenso de Pequim é representante daquilo que no Brasil se popularizou muito chamar como neodesenvolvimentismo, né? Outras políticas desenvolvimentistas, recuperação de certos ideais keynesianos, né? No estabelecimento de certas políticas internacionais. Os Estados Unidos, por outro lado, nesse Conselho de Washington, então prega isso, neoliberalismo, privatizações, né? Interferência nos assuntos externos. Veja aí, os Estados Unidos intervém na política internacional de diversos países, né? Venezuela, Iraque, Síria, Afeganistão, tudo, né? Aqui, América Latina, então, se a gente pegar aí dos anos 70 para cá, né? É uma coisa assim, dos anos 60, 50 para cá, uma coisa terrível até anteriormente. Então, essa disputa ideológica, ela tem, essa balança tem pesado muito para o lado chinês, que propõe justamente, apesar de que a gente não pode necessariamente dizer que a China não é um país imperialista, propõe um certo equilíbrio nas relações assimétricas mundiais, enquanto os Estados Unidos tira proveito desse desequilíbrio, né? Então, enquanto os chineses buscam, mesmo que ainda, segundo algumas práticas imperialistas, impor uma certa relação internacional mais equilibrada, os Estados Unidos depende desse desequilíbrio para manter sua hegemonia. Essa é a questão fundamental. E é esse o jogo de poder que nós temos hoje, né? Então, isso que demonstra a importância do BRICS no mundo. Bom, vou ter que ficar por aqui com essas ideias, essas noções mais gerais, um debate inicial apresentando justamente qual que é a ideia, um pouco o desenvolvimento histórico do BRICS, né? Tem um livro, não vou lembrar o autor agora, mas um livro muito bom que chama BRICS mesmo,
que relata passo a passo de como foram as negociações. Tem livros do Celso Amorim também, deixo como recomendação para vocês. Em vídeos futuros eu posso aprofundar um pouco algumas questões que eu não vou aprofundar agora. Por exemplo, imperialismo chinês é algo que a gente precisa discutir, né? Porque talvez essa minha opinião seja um pouco de contrassenso na esquerda, né? A maioria do pessoal de esquerda entende que não existe imperialismo chinês, o que eu acho um absurdo, né? Considerando a teoria do imperialismo do Lenin, não dá para dizer que a China não é um país imperialista, né? E isso é uma contradição que a esquerda tem que observar, né? Porque se ali é um país que tem uma mescla de socialismo com capitalismo, capitalismo de Estado ou socialismo de mercado, como o pessoal fala, isso é uma contradição, é um vestígio de um capitalismo que ainda não foi superado, né? E é claro, talvez estruturalmente seja insuperável nesse nosso contexto. Mas enfim, isso é uma outra discussão que a gente pode fazer uma análise subsequente. Já tem um vídeo no canal aí sobre imperialismo russo. Vão lá assistir e depois vou fazer um outro sobre imperialismo chinês. Por agora, o que que é importante nós discutirmos aqui vai ser justamente a espacialização do BRICS. É isso que eu quero trazer para vocês. Então, considere essa uma primeira parte do vídeo, onde comentamos aspectos históricos, características gerais, e agora eu quero mostrar para vocês o mapa. No mapa a gente vai ter uma noção muito mais interessante, e não só no mapa, o que eu vou colocar aqui para vocês é o globo mesmo. O globo é interessante para a gente fazer análises geopolíticas, né? Porque enquanto o mapa, dado o fato de que a gente ver, né, os países num plano, a gente não consegue ver algumas relações espaciais importantes, né? Por exemplo, a proximidade, né, nas extremidades, né, entre Estados Unidos e Rússia, por exemplo, acaba se perdendo um pouco, ou as distorções que a gente tem nos mapas, né? Então, o que eu vou trazer para vocês é realmente o globo, porque no globo a gente consegue, de maneira mais interessante, mostrar um pouco isso, né? Então, eu vou compartilhar aí com vocês, vocês já estão vendo. Temos aí o nosso globo terrestre, né, no Google Earth, para a gente pensar algumas coisas aqui importantes, né? Bom, então vamos começar pelos membros clássicos, né? Os primeiros, o BRIC, né, formado lá em 2003, como nós vimos. Então, quais algumas importâncias geopolíticas e geoeconômicas para a gente conversar aqui? Vamos começar pelo Brasil. Então, olha só, o Brasil a gente já, né, já tem uma relação muito próxima, né? Mas por que que aí entra essa questão? Por que que esses países foram selecionados? Vejam bem, Brasil, continente americano, Rússia, continente europeu e asiático, Índia e China, continente asiático. Se buscou, pelo menos nos grandes continentes, nos continentes mais ricos, estabelecer um país ali de liderança, né? E no caso da América do Sul, excetuado os Estados Unidos e Canadá, que já fazem parte do bloco ocidental, representativo pelo consenso de Washington, o Brasil é o grande representante do continente americano, mais do que o Canadá, inclusive, por conta de suas relações internacionais, por conta de suas relações diplomáticas com o restante dos países no continente. Então, o Brasil é um país que se destaca aí justamente pelo fato da sua grande margem oceânica, né, a sua grande margem oceânica com o Oceano Atlântico, não é? Quer dizer, é um país, então, que tem possibilidades de comércio internacional marítimo muito interessantes, apesar de que não possui o acesso direto ao Oceano Pacífico, que é uma certa debilidade que os chineses, inclusive, querem corrigir, construindo uma ferrovia que saindo aqui do estado da região sudeste, né, atravessando o Brasil, indo até o Peru, possa ligar, né, o continente asiático, a China, com o restante do território brasileiro. Então se destaca a sua grande margem litorânea, o que permite esse comércio importante. Se destaca também a potencialidade agrícola. O Brasil, querendo ou não, é um país que, dado o seu vasto território, tem uma grande possibilidade de agricultura, mas não só pelo território, pela tecnologia, né? Algo que, inclusive, é muito problemático, porque o principal órgão produtor de tecnologia, né, agrícola no Brasil foi a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que está sendo desmontado desde o governo Temer, Bolsonaro, vem sendo desmontado e foi muito prejudicado. Então, é importante ressaltar que o Brasil tem indústrias de ponta e por isso ele tem o caráter de emergente. Quais seriam algumas dessas indústrias de ponta importantes? Petrobras. Então, o Brasil é o único país do mundo
que tem capacidade de extração de petróleo em águas profundas, Embraer, né, que é a empresa de aviação e aeronáutica, né, que produz peças únicas de avião patenteadas no mundo, quer dizer, só o Brasil produz essas peças, e o Embrapa. Então, desse ponto de vista, a agricultura brasileira precisa ser muito defendida, o agronegócio precisa ser defendido do ponto de vista da produção de tecnologia. Vejam bem, da produção de tecnologia, né, pessoal? Não em relação ao regime de ocupação de terras que tem sido imposto, que é um regime extremamente arcaico, não diz respeito ao processo de modernização capitalista, né? Que seria a reforma agrária, esse processo de modernização capitalista que o Brasil nunca efetuou. Então, vejam bem, a gente tem essas tecnologias, mas tem essas contradições, essa modernização conservadora que impede o Brasil de se desenvolver, né, que impede o Brasil de fazer uma redistribuição e uma utilização mais adequada de terras, é um grande problema. Então, se destaca agora, por exemplo, do ponto de vista geopolítico, falando em Petrobras, o descobrimento da margem equatorial, né? Uma grande reserva de petróleo que vem desde a Venezuela, que é ao norte, passando pelas Guianas, ao norte também, chegando aqui até o estado, né, a margem com o Amapá e o Pará. Essa margem equatorial está a 500 quilômetros da costa, e é muito interessante porque coloca o Brasil no centro de uma discussão energética gigantesca, né? Esses dias, não me lembro qual foi o economista, mas ele falou, me lembro de um economista dizendo, bom, não sei se é um presente de Deus ou de Satanás, né, o descobrimento dessa margem equatorial, porque, na verdade, ter essa reserva de petróleo coloca, na verdade, um grande alvo, uma grande mira no Brasil. Sendo um país extremamente rachado, com uma política nacional extremamente frágil, se é que a gente pode dizer que existe uma certa política nacional, e não, na verdade, uma fragmentação de diversos interesses que, vez ou outra, se agregam, desagregam, né? Dada essa questão, o Brasil é um país aí que vai ser um grande disputado, né? Tá no quintal dos Estados Unidos. Vamos lembrar da teoria das pan-regiões do Krauthal-Schoffer, que é uma teoria que é muito utilizada ainda para o pensamento estratégico norte-americano. O Brasil, ele é entendido como um território americano dos Estados Unidos, né? Quer dizer, um território estadunidense. Quer dizer, uma base de operações. O Brasil precisa estar continuamente sobre o eixo de influência americana, né? Por isso que a sua desestabilização é sempre recorrente. E sendo um país que nunca consolidou um projeto nacional de fato, né? Porque projetos nacionais se consolidam, na maioria das vezes, em países que atravessaram algum tipo de conflito, de guerra civil. Você vê os Estados Unidos, ele tem um projeto nacional muito bem definido por causa da Guerra de Secessão. E a China tem um projeto nacional muito bem definido por causa da Revolução Chinesa de 1949. Então, o Brasil não passou por isso e, ao mesmo tempo, mantém essa estrutura arcaica, essa estrutura tradicional, né? Onde você tem uma elite industrial que nunca conseguiu se impor, porque nunca foi capaz de fazer reforma agrária. Né? Uma burguesia industrial só se constitui a partir do momento que você tem uma reforma agrária. A reforma agrária é, de fato, o processo de subjugação das elites do campo pelas elites urbanas. Isso nunca ocorreu. E isso entrava o desenvolvimento econômico capitalista do Brasil nesse cenário, que não consegue se desamarrar na produção, por exemplo, de um mercado interno que ofereça alimentos e barateie o custo de vida, o que só seria possível com uma reforma agrária, e fica ainda muito preso em relação a essas elites tradicionais, ou seja, realiza aquilo que, mais uma vez, chamamos de modernização conservadora. Mantemos as estruturas tradicionais das burguesias agrárias e, ao mesmo tempo, não somos capazes de produzir, de fato, uma política nacional de desenvolvimento com base na industrialização. Uma indústria, então, surge no Brasil, mas é uma indústria cheia de impasses. É uma indústria que tem problemas de se adaptar, tem problemas de se impor, tem problemas de desenvolver um certo arcabouço jurídico para o seu funcionamento, bate de frente com outras políticas, com outros interesses, e de fato nunca projeta, de fato, um desenvolvimento nacional com base na indústria. Né? Então, o Brasil ele continua ainda nessa figura de país extremamente marcado por contradições, mas gostaria de focar nisso. É um país estrategicamente chave no BRICS, extremamente chave, porque ele está bem na proximidade com os Estados Unidos, né? Ele seria assim, o Brasil fazer parte do BRICS é o afronto mais direto possível territorialmente, né? Nessa situação.
porque é o país mais próximo do BRICS, né? Vamos excetuar aí a Rússia, que está aqui, né? Uma região um pouco povoada, tal. Tudo bem, a gente pode até considerar o hemisfério norte, um possível conflito provavelmente ocorreria pelo Ártico, né? Mas pensando numa influência direta e impossibilidade de desestabilização, o Brasil tem grande influência para os Estados Unidos. Quer dizer, principalmente que o Brasil, sendo a cabeça do Mercosul, né? Tem uma grande influência no estabelecimento de certas diretrizes, de certas posições ideológicas, né? Que podem levar a América do Sul a todo um processo, e diversas vezes já levou, com Lula, por exemplo, de buscar uma certa emancipação. Isso atinge diretamente o poder dos Estados Unidos. Então, assim, talvez no BRICS seja um dos países mais chaves quando a gente fala de território, né, e dessa relação direta com os Estados Unidos. Estados Unidos, então, busca manter uma vigilância constante em relação ao Brasil, né, inclusive influenciando sua política nacional, financiando partidos, financiando isso daí altamente retratado na história do Brasil, desde a ditadura militar, né? E isso se mantém até hoje, né? A gente pode ver aí que uma série de figuras, né, participam da política brasileira, Steve Bannon, campanha do Bolsonaro, e tudo mais, tentando então estabelecer aí importâncias geopolíticas para o desenvolvimento de uma orientação ideológica brasileira. Bom, então a importância do Brasil no BRICS é isso, fazer esse grande afronte à ideologia norte-americana, ser um líder no próprio continente dos Estados Unidos, capaz de propor um outro modo de se fazer política, né? E também, é claro, né, sua vasta fronteira, porque se de um lado ele tem uma grande fronteira litorânea, que permite então um contato com os demais países do mundo, pelo menos aqui no Oceano Atlântico, né, o que dá uma vantagem em relação ao continente africano, europeu, próprios Estados Unidos e países americanos. Por outro lado, tem uma fronteira extensa, enorme com os países na América do Sul, né? Indo desde o Uruguai, passando pela Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela e as Guianas, né? Então, na verdade, só o Equador e o Chile não fazem fronteira com o Brasil na América do Sul, o que permite, então, que o Brasil se projete politicamente em acordos diplomáticos, em aproximações políticas, né? Com projetos de desenvolvimento regionais que podem alavancar ainda mais o poder do BRICS, né? Então, é claro, estamos vendo algumas questões do ponto de vista geoeconômico, geopolítico, existem várias outras questões que nós poderíamos aí destacar. Mas a gente vai ficar mais com observações gerais, depois a gente pode, né, observar outras potencialidades, né, do território brasileiro. Bom, Brasil, Rússia, agora a Rússia lá em cima, né? Então, Rússia, do ponto de vista da Rússia se destaca também sua enorme fronteira. Vejam aí, então, é um país, na verdade, é o maior país do mundo, já começa aí. Território de 17 milhões e 200 mil, desde a última atualização que eu vi, 17 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. Agora já está algo mais impreciso, porque as regiões de Lugansk, Donetsk, o Donbás, né, estão disputados, tal, então depende aí. Tá uma coisa meio complicada, né? É aquela coisa dos geógrafos, né? Durante os períodos de guerra, as fronteiras se dissolvem, a gente fica com uma imprecisão muito maior. Mas vamos considerar, de qualquer forma, o maior país do mundo, né, em extensão territorial. O seu grande problema é que, apesar de ser o maior país em extensão territorial, e vejam só, a extensão territorial da superfície da Rússia é maior do que a superfície de Plutão, para a gente ter uma ideia, e ao mesmo tempo tem uma desvantagem: a maior parte desse território está congelado. Então, a maior parte desse território congelado impede com que os russos, de fato, se projetem no seu próprio território, tenham dificuldade de ocupação, por isso que muitos russos são entusiastas do aquecimento global. Né? Porque dizem, bom, aqui isso daqui vai derreter, a gente possibilita, então, acessar as regiões de permafrost, né, de congelamento permanente, e, de fato, começar a ocupar essas regiões. Então, do ponto de vista do território, você, apesar de ter a vantagem de ter esses fundos territoriais, eles estão congelados, né? Mas isso dá outras vantagens. Por exemplo, os recursos minerais são extensos, mas ao mesmo tempo difíceis de serem explorados por essa característica do frio intenso. Bom, sua fronteira acaba sendo problemática em alguns casos, né? A doutrina de segurança nacional russa, ela é um pouco diferente da dos Estados Unidos, e talvez uma kinder
com precisão explique um pouco isso. Mackinder disse, né, a certa altura, que os Estados Unidos, Mackinder, Halford Mackinder, grande geopolítico, considerado o pai da geopolítica, geopolítico britânico, tem vídeo sobre ele aqui no canal. Ele dizia que os Estados Unidos tinham uma tendência híbrida, né, de se projetar no mundo, ou seja, híbrida porque ao mesmo tempo prezava o continente, a ocupação continental, também prezando os mares, né? Então os Estados Unidos fazem uma intervenção, isso desde o Nicholas Spikeman, outro geopolítico muito importante para a gente entender essas questões aí dos conflitos internacionais. Desde o Nicholas Spikeman já se pensa isso, né? Que para os Estados Unidos manter sua hegemonia, o Spikeman é um grande crítico nesse sentido do Mahan, porque é o Alfred Mahan, que foi o primeiro grande geopolítico ali que surge nos Estados Unidos, que defendia um poder marítimo, entendia que, bom, ocupando somente os oceanos, a margem leste e oeste dos Estados Unidos, possibilitado, né, então, a ocupação do Canal do Panamá e a rápida transferência de exércitos entre uma costa e outra, os Estados Unidos está em segurança. Ah, o Spikeman vai dizer, bom, não está em segurança não, para a gente manter a paz, né? E aí ele escreve em Geografia da Paz, que na verdade não é essa paz que vocês imaginam, mas é aquela paz que apesar de não estar no livro, é justamente isso, é aquela paz com X, Pax, né? Que é só hegemonia no mundo, hegemonia de um país no mundo. O Nicholas Spikeman entende, bom, não é possível, na verdade a gente tem que intervir recorrentemente em outros países distantes dos Estados Unidos para assegurar nossa segurança, né? Então, a geopolítica americana entende que não só o que está em torno é preciso estar assegurado, mas é preciso intervir em países distantes, é preciso ir para o Iraque, é preciso ir para o Afeganistão, porque vem da teoria do Spikeman do Rhineland, né? Tem esse bolsão que vem desde a Europa, passando pelo Oriente Médio, Sudeste Asiático, precisa ser estritamente controlado pelos Estados Unidos. Essa é a doutrina de segurança nacional estadunidense. Os russos, por outro lado, dado o tamanho do seu país, e o próprio Nicholas Spikeman dizia, os russos têm uma tendência à continentalidade. Apesar dos russos quererem se projetar maritimamente, a sua tendência fundamental é a continentalidade, é o vasto território, a ocupação de terras mais do que a ocupação de mares. Então, é interessante ver como isso se projeta um pouco aqui no mapa, porque a doutrina de segurança dos russos, que vem muito de uma doutrina soviética e do Império Russo, né, vem dessa ideia de que é preciso a constituição de estados tampões. Ou seja, os estados que fazem fronteira com os russos precisam necessariamente estarem assegurados segundo uma política russa. Né? Estado tampão é isso, ele tampa uma passagem, uma possível passagem de ataque. Né? Então eles entendem isso, estados satélites são o quê? Os satélites ficam em volta, né, de um satélite natural, a Lua está girando em torno do planeta maior que a Terra. Então os países menores, de menor importância geopolítica, comparada à Rússia, precisam ser satélites, precisam estar ali sob o domínio e a hegemonia dos russos, ao mesmo tempo serem tampões. Né? Quer dizer, né? Não podem entrar na esfera de influência de um outro país. Por isso, para os russos é inconcebível na sua doutrina de segurança que esses países façam parte da OTAN, e daí isso explica a guerra da Ucrânia. Hoje a gente já tem aí grandes problemas, né? A segurança nacional russa hoje é extremamente problemática. Os russos, nesse sentido, por considerarem essa forma de segurança nacional, realmente estão muito assustados, por exemplo, com a entrada da Finlândia, Suécia, Noruega para a OTAN. Porque, vejam bem, são estados que para os russos seriam considerados satélites, estão nas proximidades com a Rússia. E que, sendo da OTAN, representam os interesses militares, internacionais, econômicos dos Estados Unidos, né? Então, não só isso, né? Então, toda essa fronteira, Estônia, Letônia, Lituânia, também é muito problemática. Né? A Bielorrússia já é um estado considerado satélite, faz parte ali da zona de influência russa, e a Ucrânia está sendo disputada. Então, hoje, do ponto de vista da segurança, a Rússia está numa situação muito problemática. Né? Então, já é um país que, do ponto de vista ali do BRICS, tem uma série de contradições fronteiriças, de problemas com vizinhos, de problemas militares, de beligerâncias, né? Então, um país hoje que a gente pode falar que ele está mais fragilizado no interior do BRICS, né? Tem uma fragilidade muito maior, né? Tá em guerra, né? Tá meio isolado, apesar de que está mantendo ainda relações com muitos países asiáticos, outros países no mundo, tal, mas que já representa um pouco e ao mesmo tempo mostra que os Estados Unidos têm um limite do seu embargo comercial, né? Porque os Estados Unidos embarga comercialmente a Rússia e no fundo quem sai mais prejudicado é a Europa por conta da compra do gás natural. Então, pensando na Rússia, tem uma importância geopolítica grande, mas é um país
que hoje busca ser desestabilizado e já está desestabilizado, né? Então, essa é a atual situação da Rússia no BRICS, né? Guerra, desestabilização. Então, aqui a primeira fronteira a gente já vê que é muito problemática, né? Então, já é possível que a gente tenha problemas dos russos em relação a essa fronteira. É interessante notar, só voltando ao Brasil, que fronteira problemática aqui a gente teria a Venezuela, né? Venezuela também seria mais problemática, apesar de que o Brasil não tem, apesar de já ter passado momentos anteriores por quase ter entrado em guerra com a Venezuela, se mantém um pouco distante desses conflitos, pelo menos com os governos mais de esquerda. Bom, do outro lado, a gente tem aqui a fronteira russa com a Ásia Central, que é uma fronteira mais assegurada, né? A fronteira com a Ásia Central, principalmente o Cazaquistão, que é considerado o grande país da Ásia Central, e já tentou ser desestabilizado. Recomendo aí que vocês leiam as publicações do Pepe Escobar e de outros jornalistas. Vocês encontram muitos bons jornalistas do Asian Times, no Brasil 247, né? Artigos transcritos para jornais, né, explicando como foi a tentativa de desestabilização do Cazaquistão pelo preço dos combustíveis, muito parecido com o Brasil 2013, né? E o Cazaquistão acaba não cedendo e continua na esfera de influência russa. Então, uma fronteira mais assegurada, mas ainda com tentativas de desestabilização. O acesso ao Mar Cáspio garante aos russos acesso a um gás natural. Isso daí é muito importante para os russos, né? Então, gás natural, um elemento aí disputadíssimo. Logo mais a gente, né? Eu já tenho muitos vídeos falando sobre o Afeganistão por causa do meu livro, né? Onde eu comento muito essa importância estratégica, né? A guerra do Afeganistão, como ela na verdade planejava, né? Extrair gás natural pelo Turcomenistão, levar para o Paquistão e exportar pelo Mar Vermelho, e tal, né? Então, basta aqui para os nossos fins saber, né? Vocês podem ver em outros vídeos essas questões, mas saber que aqui o Mar Cáspio é uma zona estratégica assegurada em grande parte pelos russos, e a fronteira aqui com o Cáucaso, onde a gente tem Geórgia, Azerbaijão e Armênia, é problemática também, né? A gente vê aí que os russos têm conflitos aqui com os chechenos, né? Nessa região aqui da Chechênia, que são povos que habitam o território russo, mas de origem islâmica, que fazem oposição ao governo e pedem a independência da região, claro que muito influenciados pelo controle do gás natural do Mar Cáspio. Geórgia já foi um país, se não me engano, foi em 2008, os Estados Unidos entram em guerra com a Geórgia por causa da intenção também da Geórgia entrar para a OTAN. Azerbaijão e Armênia estão em guerra por conta da região do Nagorno-Karabakh, né? Então, regiões extremamente problemáticas. Veja aí como os russos, essa grande fronteira russa, na verdade, ela acaba sendo, né, essa grande extensão territorial que leva, por consequência, a grande fronteira, gera problemas, porque também não adianta ter uma fronteira grande se ela for desestabilizada, se ela tiver ali problemas de políticas, né, de conflitos, vira problemático. Então, aqui eu estou tentando colocar um pouco qual a atual situação dos russos, para a gente pensar o BRICS hoje, né? País muito desestabilizado, né? A gente pensar que as regiões do Cáucaso, fronteira com a Europa, a gente vê que é um país que passa ali por uma crise importante, apesar de manter essa importância hegemônica no sentido de ter um grande território, um bom contingente populacional, né? Claro que se destaca também a indústria militar, herança da Guerra Fria, um dos maiores arsenais nucleares do mundo, é o arsenal compartilhado por Estados Unidos e Rússia, que está muito à frente de qualquer outro país do mundo, né? Então, militarmente, os russos têm uma importância muito grande, né? Bom, mas a gente vê que influência cultural já não é tão. Né? A gente vê aí, Estados Unidos tem influência cultural terrível, né? O Brasil ainda tem uma certa influência cultural na música, né? Em algumas coisas assim, mas Estados Unidos passa na frente de todos, né? Os russos têm mais uma influência, vamos dizer assim, regional, com a Ásia Central e com outros países do Sudeste, do Leste da Ásia, né? Vamos notar agora também a aproximação. Lembrem que a Rússia faz fronteira com a Coreia do Norte, olha só, faz fronteira com a Coreia do Norte, e os norte-coreanos entraram agora na guerra contra a Ucrânia, enviaram aí 11 mil soldados para ajudar no conflito contra os ucranianos. Então, importante. Mongólia tem uma boa relação. Vejam aí que foi emitido a prisão do Putin e a Mongólia como signatária do tratado dessas organizações internacionais, Tribunal de Haia e tal. Teria que fazer a prisão do presidente Putin? Não, simplesmente receberam, foi bem recebido e parou por aí, né? Então, os mongóis, apesar de que também não é um grande país-chave para desestabilizar os russos, apesar de que pode ser desestabilizável também.
Então, Brasil, Rússia, Índia agora. Bom, os indianos, eles se projetam aí no mundo, quer dizer, tem uma indústria relevante, muito importante, no sentido do desenvolvimento de tecnologias de ponta. A gente vê aí até a indústria aeroespacial indiana, muito importante, apesar de ser um país que ainda convive com contradições imensas. Pobreza, riqueza, né? Desigualdade social muito grande, né? Então, a Índia se destaca hoje, principalmente no BRICS, por ser um país com uma boa capacidade diplomática em algumas situações. Vejam aí que o conflito entre Rússia e Ucrânia teve grande mediação do Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, né? Foi um grande mediador desse conflito. Né, analistas internacionais muito importantes como o Andrew Koríbico, né, que é o que escreveu lá sobre as guerras híbridas, destaca também a importância da Índia nesse contexto geopolítico como um grande mediador, até porque a Índia busca se afastar às vezes do BRICS, por exemplo, na questão da guerra entre Israel e Palestina, os indianos saíram do lado de Israel, porque o partido do Modi que governa a Índia é um partido mais fundamentalista hindu. Né? E a Índia também tem essa marca dessa contradição religiosa, né? De grupos importantes, que são os hindus, os sikhs, né? Que habitam principalmente a região mais noroeste, né? Da Índia, o Punjab, né? Essas regiões. E os muçulmanos, que historicamente, por conta das guerras civis deram origem ao Paquistão e Bangladesh. Né? Então, ela é um país ainda marcado, e vejam só, isso daí é muito característico de país de origem colonial. Os Estados Unidos não foge muito dessa contradição, né? De grupos oprimidos na sociedade, como, por exemplo, os africanos, né? Os afrodescendentes, que são discriminados na cultura estadunidense, né? Então, para os indianos também tem essa contradição social, de uma pobreza enorme, né? E de uma desigualdade, riqueza e pobreza lado a lado, mas também religiosa. Né? Vários foram os momentos em que os Sikhs se revoltam porque a Indira Gandhi resolve visitar o Templo Dourado, que é o templo sagrado dos Sikhs, indo para as guerras civis com o Paquistão ou Bangladesh. Então, tem. E por que que é importante falar dessas contradições que eu venho mencionando até agora? Porque isso daí são fragilidades que acabam sendo expostas no cenário internacional. E acabam levando um pouco a isso, a dificuldades de fazer um planejamento de longo prazo, a dificuldades de se projetar hegemonicamente, né? E aí a gente vai chegar na Índia e ver que ela tem contradições, mas já tem um projeto mais definido, né? Então a China já é um caso um pouco diferente. Então, a Índia passa por esses problemas e aí entra questões problemáticas para o BRICS, né? Porque a Índia disputa regiões fronteiriças com a China. Por exemplo, o território do Nepal, né? É um território disputado, né? E também áreas fronteiriças com o território chinês, né? Então, não foram raros os momentos que tropas acabam, né? Por exemplo, foram criadas zonas desmilitarizadas na fronteira entre Índia e China e os soldados começaram a andar com porretes, cacetetes, né? Não foram raros os momentos em que um chega a bater, espancar até matar o outro, né? E tiros também serem trocados. E a China e a Índia apaziguam o negócio. Falam, não, foi um negócio ali, uma eventualidade, vamos seguir a vida, não sei o quê. Mas é uma contradição importante, né? Dentro do BRICS é uma contradição importante que a gente tem que considerar. De outro lado, então, a gente destaca aí o desenvolvimento econômico indiano, impressionante, do ponto de vista do desenvolvimento de indústria de ponta, indústria aeroespacial, indústria de comunicação, indústria de informática, né? Que vai se desenvolvendo cada vez mais na Índia, até a indústria cultural. Né? A gente pega aí Bollywood, né? Que e alguns filmes chegaram a ganhar premiações, né? E que tem grande importância para o contexto asiático, apesar de serem filmes que muitas vezes a gente não assiste, no contexto asiático são filmes muito importantes, até destacando que Bollywood produz mais filmes do que Hollywood. A produção cinematográfica dos indianos é muito maior. Então, é uma questão a ser considerada a influência também cultural que a China consegue ter, pelo menos com alguns países da região. Certo? Bom, de resto, Índia, né? A gente viu a questão da Rússia, né? A Rússia, em relação às saídas marítimas, é muito problemática. Tem mais a saída por Vladivostok, mas também muito problemática porque você não tem acesso, né?
facilitado, né? Você não tem grandes regiões industriais no leste da Rússia, então o acesso que eles têm ao Pacífico já não é uma grande vantagem estratégica. E enquanto isso, o Oceano Ártico, extremamente estratégico, porque num possível cenário de conflito com os Estados Unidos, provavelmente os mísseis, né, ou as batalhas aéreas seriam travadas no Oceano Ártico, né? Muito ali se especula muito que os conflitos possam acontecer pelo ar. Por isso que vocês estão vendo aí como o globo é mais interessante para fazer essa análise. No mapa você perde a possibilidade de conseguir fazer essa visão, né? De você ter essa visão mais ao norte, né? Ou teria que ter outros mapas para isso. Um único mapa não serviria. Bom, enquanto a Rússia, então, né, a gente viu, Brasil tem influência no Atlântico, Rússia tem um acesso ao Ártico, apesar de que ele é congelado. Se destaca que hoje a grande disputa pelo Mar de Barents. O aquecimento global está diminuindo o gelo no Mar de Barents, e não por acaso Noruega, Suécia e Finlândia estão na OTAN, que elas já sabem que com esse desgelamento do Mar de Barents, os russos têm intenção de iniciar um processo de ocupação da área, né? Lembrando, né, que a ilha mais ao norte, Svalbard, né, na verdade é um território norueguês, né, e que por isso assegura controle da Noruega sobre a maior parte das saídas desse mar. Mas é uma região que está se tornando cada vez mais alvo de grandes conflitos. Muito bem. Índia também posição estratégica no Oceano Índico, né? Tem grande importância estratégica. Oceano Índico, né? Contato com a China de um lado, continente africano do outro, né? Proximidade com o Mar Vermelho, que também possibilita rotas para a Europa. Então, também é um país importante. Chegamos agora à China. Então, a China tem essa grande importância, como eu disse. Por que talvez os chineses sejam hoje considerados os líderes desse grupo, né, do BRICS? Porque os chineses, a gente pode notar aí, primeiro, um projeto mais bem definido de poder. Apesar de que os russos têm esse projeto, né, é um projeto que se debilitou. O projeto russo começou, na verdade, com a União Soviética, em 1917, e foi se degradando até o período neoliberal, com Boris Yeltsin, nos anos 90. Então, um projeto que, apesar de existir, de manter certas linhas do que foi definido ali, se perdeu, né, muito atingido, né? Então, uma revolução que se consolidou, mas perdeu. Para os chineses, não. Apesar da redefinição dos projetos em 79, nos anos 70, com Deng Xiaoping, as reformas, as estruturas radicais do Partido Comunista Chinês se mantiveram. Os planejamentos de longo prazo, né? O desenvolvimentismo com base na indústria, né? Isso se manteve. Então, tem um projeto, talvez, de todos esses membros, Brasil, Rússia, Índia, China, ainda falta falar da África do Sul, né? De todos esses membros, é o que tem um projeto mais bem definido. Tem linhas decisórias importantes, bem esboçadas, né? Um partido que não tem tantas fissuras nacionais. Então, quer dizer, você não tem oposições partidárias significativas que possam de fato gerar uma desestabilização dentro da China. O que a gente tem é algumas regiões ainda em conflito. Por exemplo, Xinjiang, província do Xinjiang, que é considerada uma região autônoma da China, né? Então pode criar o seu conjunto de próprias leis, tal, tem certa autonomia. O Xinjiang é uma região onde você tem os grupos uigures, que são grupos que fizeram oposição armada aos chineses, que são muçulmanos islâmicos e que oferecem certas desestabilizações, apesar de ser algo mais controlado e de ocupar uma região distante dos centros de decisão chineses, que estão grande parte próximos ao Mar da China Oriental, Mar Amarelo, Mar da China Meridional. E o Tibete, né, que é onde a gente também tem uma certa oposição, né, de grupos que não se reconhecem como chineses, Dalai Lama, tudo mais, mas que não representam grandes fissuras capazes de desestabilizar o governo central chinês, o Partido Comunista. Então você tem ali uma capacidade de planejamento, de projeto muito grande, o que permite com que os chineses possam se projetar no mundo de uma maneira muito mais efetiva. Então a China nem se discute, segunda maior economia do mundo, né?
importantíssimo, né, essa sua proximidade com a principal rota de comercial do mundo, na verdade, o Estreito de Malaca, que depois a gente vai ver um pouco melhor no vídeo a seguir, onde eu vou falar mais especificamente do BRICS Plus, né, dos novos membros. Por agora eu só vou falar dos BRICS tradicionais. Então, o Estreito de Malaca, na verdade, só tem importância por causa da China. Se não fosse a China, ele não teria importância nenhuma. Né? Teria uma importância regional, países aqui da região, tal, né? Os tigres asiáticos, os novos tigres, tal, beleza. Agora, a China, mesmo, é o grande líder econômico da região. Do ponto de vista do território, um dos maiores territórios do mundo, apesar de que também não totalmente ocupado e também tomado por regiões de deserto. A principal, e vocês veem aí pela própria malha urbana chinesa, está nessa região das florestas tropicais, das florestas mais temperadas, né? Onde a gente vê então aqui a grande ocupação dos chineses. Indo mais a oeste, a gente já vê que aqui essa ocupação fica bem problemática, né? Uma cidade ou outra, tal. Então, é uma região, né, com uma das maiores indústrias do mundo, segunda maior economia do mundo, né, um desenvolvimento econômico conduzido por um projeto muito bem definido, e por isso a gente pode dizer que é o grande líder, né, o grande cabeça idealizador do BRICS, né, que vai orientar os caminhos dessa relação com o mundo. É importante notar, então, os chineses retomando o consenso de Pequim, qual eu já mencionei, que propõe o multilateralismo como relação internacional, os acordos de ganho mútuo, e aqui também falar um pouco das novas rotas da seda, né? Quer dizer, a China, então, tem um conjunto de rotas que, na verdade, estão sendo projetadas saindo do continente asiático, indo para o continente africano e europeu, com grandes projetos de infraestrutura, por exemplo, as infraestruturas de aeroportos, portos, ferrovias, estradas, né? Claro que com muito interesse de levar os próprios produtos chineses até esses locais, né? A China é importante destacar, né? Só tem uma única base militar fora do seu próprio país, que fica no Djibouti, uma região estratégica porque controla a saída do Mar Vermelho. Então, enquanto os Estados Unidos mantêm diversas e diversas outras bases militares no mundo, a China mantém uma única base no Djibouti, né, controlando ali principalmente as questões que envolvem o Mar Vermelho, proximidade com o Iêmen, que faz parte, né, que hoje está sendo governado pelo Houthis, né, que é um grupo muito associado ao Irã, que também tem uma importância ali diplomática, que eu vou falar no próximo vídeo, né. Então, mantém uma certa influência do ponto de vista militar, ponto de vista cultural, uma influência fraca, né, no mundo, não tem grandes importâncias culturais, mas tem uma influência econômica gigantesca, né? E aí é uma grande questão. Então, influência econômica e influência política relevantes, tratado nos consensos de Pequim. É importante notar a grande dificuldade nessa questão cultural de você fazer qualquer afronta aos Estados Unidos, né? Os valores de democracia ocidental, né? Os valores de livre comércio, os valores de indivíduos, o individualismo, né? De concorrência, são valores que são muito difíceis de serem vencidos. Talvez nos próximos séculos talvez impossíveis, né? A gente, pelo menos no mundo ocidental. Então, os chineses que trazem outras perspectivas, que fazem afronta, inclusive, a uma série dessas perspectivas, têm dificuldade de projetar sua hegemonia no mundo. Por fim, né? Então, eu só falei alguns aspectos gerais da China. É claro que quando a gente considera a sua fronteira, a gente tem que levar em consideração, né, a importância de países fronteiriços que não são muito problemáticos. Então, a não ser pelo caso da Índia, qual eu já mencionei, Nepal, né? No geral, né, não são grandes desestabilizações. Uma outra que a gente poderia falar, uma fronteira problemática, é a com o Afeganistão, né? Aqui com o estreito, a passagem Khyber, né? Esse estreito que liga o Afeganistão com a China, que foi um estreito artificial criado pelos britânicos para impedir com que os russos tivessem contato direto com a Índia.
É um pouco problemático porque os afegãos, né, o receio dos chineses era que os afegãos treinassem os uigures contra o governo chinês. Mas tratados de acordo comercial foram feitos com o Afeganistão, né, de desenvolvimento econômico, extração de cobre, construção de estradas no Afeganistão, foram feitos com o governo chinês, o que possibilita agora, né, e uma das cláusulas fundamentais desse acordo com o Afeganistão, hoje governado pelo Talibã, foi justamente esse, o de que eles não poderiam treinar uigures para enfrentar o governo chinês. Não é? Então, é uma questão aí para ser considerada. Então, problemas fronteiriços com Índia, com Afeganistão, que a gente precisa destacar aí, né? Nepal, que a gente precisa destacar aí como importante. Vietnã já é mais pacificado, né? O governo Vietnã é muito associado ao governo chinês. Coreia do Norte também tem uma proximidade com o governo chinês interessante, né? Tanto que os chineses eles vigiam a fronteira da Coreia do Norte, até devolvem pessoas que fogem do país para a própria Coreia do Norte, né? E a gente tem outros países da região, Laos, né? Laos não tem grande importância também do ponto de vista estratégico para os chineses, porque a gente tem ali a questão do Triângulo Dourado, né? Onde você tem grupos de traficantes internacionais que no geral não causam tanto problema. Myanmar foi desestabilizado recentemente, então é uma questão política para a China, apesar de que não é uma questão fundamental que possa levar o país à desestabilização. Bom, hoje talvez, e é claro, o principal, né, Taiwan, né? Taiwan seria o maior problema para os chineses hoje, né? Justamente pelo fato de que os Estados Unidos buscam financiar o governo taiwanês contra os chineses na tentativa de desestabilizar a China, né? Então veja, os Estados Unidos ele investe nessas desestabilizações. No caso da China, Taiwan, no caso da Rússia, Ucrânia, Cazaquistão, né? Existem investimentos nesse sentido para impedir, né, para gerar entraves no desenvolvimento chinês, tal. Quando a gente olha o governo dos Estados Unidos, a gente vê que eles têm uma grande vantagem em relação às fronteiras. Primeiro, fronteira com o Canadá, que é um país extremamente pacífico, uma fronteira muito tranquila. E a outra fronteira com o México, que apesar de ser um pouco problemática por conta da migração, que gera muitos problemas do ponto de vista do radicalismo político, trumpista que está lá no governo dos Estados Unidos, não tem perigo bélico, né? O mais perto que os Estados Unidos chegou de ter algum problema desse tipo foi a crise dos mísseis em Cuba. Então, os Estados Unidos não têm tanto problema na vigilância das suas fronteiras nacionais, né? Apesar disso, investem em intervenções internacionais. A China, por outro lado, um grande conflito que pode vir a ocorrer, apesar de que eu acho incerto, pode vir a ocorrer com Taiwan, apesar de ser incerto, né? Seria esse, né? Então, Taiwan deveria retornar, fazer parte novamente do território chinês, por cláusulas anteriores, né? Acordados, porque Taiwan, na verdade, é uma ilha que acaba sendo refúgio do Partido Nacionalista Chinês, né? Que era comandado na época por Chiang Kai-shek, que era líder das tropas nacionalistas, né? Com a Revolução Chinesa de 49, os nacionalistas ficam na ilha de Taiwan, isolados, e os comunistas acabam tomando conta da maior parte da China. Então é importante também destacar essa relação conflituosa, algo que pode levar a um conflito que até agora não tem levado. Os chineses eles têm uma questão importante e muito interessante, que é a questão da espera, né? Eles têm essa questão da espera longa. Vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo, vamos amadurecer as ideias, né? Quer dizer, como o pensamento comunista muito forte entre os chineses é da economia planificada, né? E não só, isso tem raízes até anteriores, não só a economia planificada, que foi algo que veio da União Soviética e influenciou muito os chineses, com Mao Tse, mas o próprio confucionismo, né? Essa questão de você esperar, dessa questão de você não tomar decisões precipitadas, essa questão da estratégia chinesa de, bom, pensar a longo prazo muitas vezes é mais interessante, né? Vamos deixar que os nossos inimigos, eles mesmos sucumbam neles, nas suas próprias ideias e vejam a importância de participar do nosso lado, tanto que os chineses não participam de nenhum conflito internacional. Qual conflito que a China participa hoje? Nenhum, a não ser questões internas, raríssimas vezes fronteiriças, como é o caso entre chineses e indianos nas fronteiras, né? Então, tem um pouco essa questão de vamos vencê-los a longo prazo, né? Que é uma questão muito importante para os chineses. Bom, e aí resta falar, né? A África do Sul, é claro que aqui eu estou falando para vocês, pessoal, aspectos gerais, né? Nós poderíamos fazer um vídeo só de cada país comentando
questões mais específicas, né? Aqui vão ver questões gerais. Por fim, África do Sul. Na África do Sul, como a gente viu, foi uma. é, entrou posteriormente no bloco e faz parte, na verdade, do conjunto de interesse do BRICS, que é uma estratégia geográfica, geopolítica mesmo, que é o quê? Colocar o país mais importante de cada continente dentro do bloco. Então, do ponto de vista do terceiro mundo, dos países emergentes, né? Então, continente americano, Brasil, continente africano, África do Sul, continente europeu, Rússia, continente asiático, China. Ficou faltando o quê? Continente é, a Oceania, né? Então, existem propostas já para a Austrália fazer parte, começar a integrar o bloco, e tal, então é uma possibilidade. Mas por enquanto, esses são os principais continentes, né? E aqui processos, né, de aquisição de outros países também para entrar. Então, por quê? Porque se essas cabeças políticas e econômicas, esses grandes países de importância política e econômica, entram para o bloco não, para o grupo, eles passam a influenciar o restante desses países, as economias regionais. Então, é uma estratégia de que, mais uma vez, a longo prazo, a gente possa trazer outros membros para a nossa esfera de influência. Então, viram a necessidade de que o continente africano também participasse, de que ele fosse incluído, e, é claro, a África do Sul, que é considerado um país emergente, o único país emergente do continente africano, foi a principal escolha, né? Justamente por essa questão. Não é um país muito desenvolvido do ponto de vista da indústria, mas tem essa importância geopolítica fundamental, inclusive na ideia de realização de um ideal pan-africano, né? De que você possa ter agora, junto com a China, possibilidades de desenvolvimento econômico que prezem crescimento mútuo, acordos, né, de interesse comum e por aí vai. Então, a África do Sul também é muito importante nesse contexto. Bom, o que restaria comentar agora, né? Os novos países que entraram. Então, a gente teria aqui Indonésia, que entrou em janeiro de 2025, agora, né? Indonésia. Nós teríamos também o Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes. No continente africano, novos países, Egito e Etiópia. A Argentina foi convidada a entrar, mas o governo Milei burramente recusou, chamando o bloco de comunista, né? Então, esses outros países nós deixaremos para fazer uma análise posterior, claro, senão eu vou encher muito o saco de vocês aqui, vai ficar muito grande o vídeo, né? Mas então a gente faz uma análise posterior para entender principalmente por quê. Por que que foram exatamente esses países? Tem motivações geográficas nessa questão. Quer dizer, tem questões de, olha, foi ele justamente porque ele está localizado aqui, né? Então, por isso que foram escolhidos. Quando a gente pega ali Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes, é muito claro por que que foram eles, né? Você está ali no Golfo Pérsico, você tem uma geopolítica do petróleo. Você pega o Egito e a Etiópia, o Mar Vermelho. Você pega a Indonésia, o Estreito de Malaca. Então, tem questões geográficas muito importantes que eu vou abordar com mais calma com vocês no próximo vídeo. Bom, espero que vocês tenham curtido. Sei que eu não falei tudo que poderia ter falado de todos eles, eu tentei abordar mais como essas lideranças se impõem no BRICS e suas fragilidades, né? Quais são suas contradições dentro do bloco, né? Quais são suas perspectivas de desenvolvimento, né? Como a gente percebeu, todos, pela vasta extensão territorial, todos têm recursos econômicos, né? Então a gente viu que o Brasil tem grande possibilidade de extração mineral, petróleo, não só petróleo, mas também no interior do país, outros recursos minerais, até o nióbio, que era a grande propaganda do Bolsonaro, é um recurso importante, claro, além da potencialidade agrícola. A gente viu que os russos têm grandes potencialidades minerais, apesar de que você tem dificuldade de extração. Na Índia, a gente viu o desenvolvimento de uma indústria de tecnologia, mas também é válido falar da planície do Planalto do Deccan, que foi uma região de intensos vulcanismos, né, onde você teve uma atividade vulcânica anterior muito intensa, o que levou não só ao desenvolvimento de uma fertilidade do solo, como também o desenvolvimento de uma série, de formação de uma série de recursos minerais muito importantes. E a China, por final, todos esses países com essa extensão territorial não tem como. Tem muito recurso mineral ali, tem muita coisa para ser utilizada. A China também não escapa a essa lógica, né? Também tem grandes potencialidades, apesar de que aí a gente pensando agora na população, e a Índia é a maior população do mundo, a China vem em segundo lugar, também a demanda por consumo é grande, então eles também demandam importar alimentos muitas vezes para satisfazer ali as necessidades da população.
Então, tentei abordar mais as certas vantagens e certas desvantagens de cada país. Naturalmente, não falei de tudo, mas tentei trazer aí um arcabouço das principais questões para serem exploradas. E é isso, pessoal. Dúvidas, questionamentos, xingamentos, o que vocês quiserem, comentem, compartilhem o vídeo, dê o joinha aí para fortalecer o canal e próximo.